Salve, salve galera! Vamos falar de um assunto muito especial, muito interessante para quem é da área de informática, que é a chamada forense computacional, computação forense, forênsica, ciência forense, e enfim, né, várias observações aí, uma área muito ampla, tá? Só para dizer que, vou colocar aqui o slide, só para dizer que quando o cara coloca isso aí no seu edital, só esse nome, é o mesmo que ele colocar redes de computadores, né? Redes de computadores, tá? O que vai cair de redes? Qualquer coisa? É, qualquer coisa, do A ao Z, né? Ele vai do céu ao inferno aí. Por quê? Porque é uma área muito ampla, muito grande. Pode perguntar coisas sobre sistemas operacionais, sistemas de arquivo, enfim, uma gama de assunto muito grande. Muito grande mesmo. Eu acredito que para algumas provas que não sejam da área de perícia, né, o que a gente vai passar aqui vai suprir. Né? Longe da gente conseguir cercar tudo que pode aparecer, mas se eu pudesse fazer um briefing para você de ideias relacionadas à forensica aí, eu poderia te dizer o seguinte aqui, jovem, relacionado a esta área. A gente pode aparecer aí sistema de arquivos, recuperação de dados, cara, é tanta coisa que eu tô assim, né, tentando. Ferramentas, softwares forenses, duplicação de discos. Duplicação aqui entra imagem ou a duplicação física, tá? Bom, enfim, a cadeia de custódia. Assim, isso aqui é só para dizer da ciência forense, tá? Da ciência forense. Formatação. Lógica e física. E etc, né? Etc. Do tanto de coisa que tem. Com os exercícios, a gente vai conseguir mais ou menos ir estruturando aí as ideias, tá? Então, assim, ferramentas forenses ou ferramentas periciais, operação de dados, a data carving. Enfim, análise de sistemas operacionais e análises post-mortem e live. Beleza? Bom, isso aí é um briefing assim. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui no meu material, que não tá com a capa do tio Pacheco, mas eu consigo exportar para cá. Olha, não eu não vou assim dizer que você precisa fazer isso, né? Mas, porém, todavia, entretanto, eu consigo recomendar para você aí. Se eu fosse recomendar, essas são as bibliografias que eu passei a vida lendo, né? Ferramentas digitais, né? Assim, a forensica digital com software open source, a forensica digital com Windows, né? Com um software aí padrão. Esse cara, o Harlan Carvey, é o mais famoso escritor dessa área, beleza? Aqui, um dos livros, assim, do Brian Carrier. Cara, um dos livros mais papas que existe, né? Relacionado ao assunto de sistema de arquivos. Pra gente fazer qualquer investigação em qualquer tipo de disco,
você tem que saber sobre o sistema de arquivos. Tem como. Tem que saber o princípio de funcionamento da grande maioria desses sistemas de arquivos. E esse também é um handbook, né? Esse cara também é um cara bastante famoso na área, né? É americano. Então, assim, são livros que depois, né, com mais tempo, você pode ler. Estou te dizendo de onde que eu tirei isso aí tudo, né, que a gente vai conversar aqui em cima dos exercícios. Então, bora começar. Bora começar. Nas questões a gente vai melhorando nossa percepção, beleza? Vamos passando questão por questão aí. A gente vai melhorando nossa percepção acerca do assunto. Deixa eu colocar ele maior aqui, pensei que não estava. Um técnico do CNMP atuando no âmbito do levantamento de dados, imagens e informações no formato digital para documentar ocorrências. Bom, essa palavra aqui, ela é uma palavra que ela é muito... Palavra documentar, tá? Documentar é o último elemento da cadeia de custódia. Documentar é escrever o laudo. Documentar é... Deixa eu puxar aqui. Analisar evidências. Analisar vestígios. Evidências. E assim vai. Beleza? Então, isso aí é documentar. É instruir processos investigativos. Fez uso de um procedimento científico de coleta, exame, autenticação, preservação e análise de dados mantidos em meios de armazenamento digital, de tal maneira, vou te mostrar essa sequência aqui daqui a pouco. Em meios de armazenamento digital, de tal maneira que estas informações pudessem ser usadas como prova em juízo. Para isso, ele lidou com os seguintes problemas: recuperação de dados sem prejuízo ao seu valor probatório, ou seja, garantia da cadeia de custódia, tá? Garantia da cadeia de custódia. Armazenamento com segurança de dados recuperados, backup e o hash deles, né? Busca de informações significativas em um volume muito grande de dados, aí ele está literalmente fazendo a análise forense, aqui literalmente ele está fazendo a análise. E a própria apresentação das informações em juízo. Aí aqui ele apresentou o laudo. Se ele for perito, né? Se não for perito, ele apresentou um parecer técnico. Sua preocupação maior era garantir a segurança da informação. Cientificamente, esses procedimentos caracterizam o processo de, perícia forense computacional, né? É o processo como um todo. Fundamentação digital probatória seria só uma parte desse processo. Laudo técnico de documentação digital e laudo técnico de elementos digitais, não. Aí seria também só uma parte do todo. Análise digital de riscos também só uma parte. Então, todo o procedimento, tudo, ele descreveu aqui, ele descreveu a perícia forense computacional. Eu deixei essa questão como uma primeira para você entender como que uma banca, por exemplo, no nível da FCC, que tem um nível de pergunta bastante relevante, cobra e colocou a definição de forensica aí pra gente. Não é a que está na maioria dos livros, mas ele contou uma história de toda a estrutura. Mais uma vez, eu vou pegar aqui no meu material, ver se eu consigo levar o padrão do tio Pacheco aqui. Vou colar aqui embaixo. Vamos ver se ele foi. Acho que foi. Bom, pessoal, vou te mostrar aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, material. Agora ele até criou de um para o outro, ele até criou um negócio. Tá aqui, ó. Meu povo, isso tudo aqui é o que nós chamamos de cadeia de custódia, tá? Então, nós temos aí algumas normativas, tá? Algumas normativas para que a forensica tradicional, a computação forense tradicional, ela tem que seguir a identificação, a coleta e aquisição, a preservação, a análise e a documentação. E isso aqui ele se retroalimenta. Tudo bem? Bom, em cada uma dessas fases, em cada uma dessas fases aí, nós teremos alguns procedimentos padrões. Beleza? As questões vão trazer elementos dessas fases. Você vai ver que a maioria das questões eu posso voltar a olhar para essa figura. Eu vou identificar.
Então eu vou separar, né? Eu vou separar o que é evidência. Eu vou olhar para os vestígios e vou literalmente pegar aquilo que eu vou usar para colocar no laudo, tá? Porque se você olhar, deixa eu ver se eu tenho. Aqui. Vou colocar aqui para você conseguir fazer essa comparação aqui, ó. Vou deixar no site do tio Pacheco, pronto. Acho que foi. Bom, o que o perito, o que o investigador forense busca, pessoal? Ele busca provas para dar materialidade a um crime, tá? Então, o que a ciência forense busca? Dar materialidade ao fato típico. Para quem estudou direito penal aí, beleza? Ótimo. Então o que eu busco? A prova. Para isso, o perito ele precisa juntar a prova. Aí, se ele for perito técnico, ou seja, se ele for técnico do juiz, ele vai ter, consequentemente, que mostrar isso aqui aos olhos do magistrado. Se ele for perito científico, ou seja, da polícia, aí ele vai juntar isso no inquérito policial. Beleza? Ótimo. Então, prova é isso aqui, todo meio legal. Ótimo. Como é que ele faz isso? Ele olha vestígio, tá? Vestígio é tudo. Todo material bruto, é tudo. O todo, a cena do crime toda é o vestígio. Tudo aqui pode ser vestígio. Evidência é literalmente quando você analisou o vestígio, esse tantão aqui, e separou um pedacinho aqui, que é a evidência. Dessa evidência aqui, você separou um pedacinho aqui, e isso aqui é realmente usável, a prova. Beleza? Ótimo. Indício é algo que você supõe. Tá? Então assim, ó, o vestígio encaminha, o indício aponta. Vou te dar um exemplo prático aqui, tá bom? Vou te dar um exemplo prático. Você está analisando um HD. E na investigação, lá o delegado, quando montou a equipe, ele falou assim para você: olha, nós vamos investigar um crime financeiro, uma fraude contra o sistema tributário. Ou um mais fácil, pornografia infanto-juvenil. Ah, legal. Você está investigando um crime de pornografia infanto-juvenil. Você pegou o HD que você clonou para fazer a análise. Vestígio, o HD inteiro. Vestígio, o HD inteiro. Tá lá. Aí você começa a procurar o quê? Você está investigando um crime de pornografia infanto-juvenil. Você começa a pesquisar. Por exemplo, vamos cagar. Música. É um arquivo de Neref? Tem 100 músicas lá. Talvez isso como valor probante na cadeia, né, para usar como prova, não seja algo interessante. E vídeo? Opa. Bom, se for música, se for áudio de WhatsApp, né? Tô falando de arquivo de música, mas se for áudio de WhatsApp, é outra coisa. Mas e vídeo? Ah, sim, vídeo sim. E imagem? Ah, imagem sim. Então presta atenção comigo. Você começa a olhar e o computador tem 15 mil imagens. 15 mil arquivos relacionados à imagem. JPEG, PNG, GIF. Você fala, olha, esse vestígio aqui é um indício de que esse cara, de fato, poderia estar cometendo crime de pornografia infanto-juvenil. Então, se eu estou procurando no computador de um pedófilo, é óbvio, ou é um indício, quando eu começo a achar um monte de arquivo de imagem, que algo tem ali.
Beleza? Você entende que o vestígio é aquilo que está lá. O indício é aquilo assim, o que está lá é um monte de arquivo de imagem? Ou o que está lá é um monte de planilha do Excel, arquivo do Word, documento PDF? E aí tu só fala assim, pô, não é um indício. Não é aí que eu tenho que olhar. É essa a ideia que você precisa visualizar, entendeu? O vestígio é aquilo que você vai carregar, é o todo, é a cena do crime. O indício, ele começa a apontar para você, você começa a virar o seu faro para aquele local. E automaticamente, a evidência é aquilo que você retirou, extraiu. Olha, evidência. Eu tenho aqui um arquivo que tenha foto de crianças. Tem aqui que tem um arquivo que é um vídeo em que a pessoa tinha lá uma criança, um adolescente, né, em posições sensuais. Então, é evidência. Agora, a prova é quando realmente você consegue ligar aquilo ao fato que você está procurando. Para juntar tudo isso aí e falar, cara, tá aqui o processo, você como perito, você tem que garantir isso que nós chamamos de cadeia de custódia. Então você identifica, vai fazer a coleta e a aquisição. Aqui nesse quadro aqui que aparece, né, vestígio, evidência, prova. Bom, depois que você separou a prova, aí você vai preservar o todo, mas principalmente aquilo que tem valor probante. Aí você vai fazer uma análise. Para você o quê? Para você elencar os fatos. Olha, eu achei aqui X arquivos de vídeo e achei aqui também uma planilha, que é o que acontece muito, né? Achei aqui uma planilha do Excel que tem nome, site que você está inserindo, vendendo, colocando, recebendo. Então você está fazendo uma análise. Olha, eu achei aqui 1000 vídeos e esses vídeos eles foram tirados, colocados, vendidos, trocados com fulano A, fulano B, fulano C, conta bancária e assim vai. Imagina um crime financeiro. Você está procurando um crime financeiro. Chegou a ter um monte de imagem. Essa imagem refere-se ao quê? De repente você começa a achar um monte de arquivo de Excel. Olha, isso pode configurar um caixa 2. Vamos dar uma olhada. Então assim, o vestígio, o indício e aí a prova que você começa a separar, você começa a analisar. Beleza, eu achei um arquivo de Excel. Ah, mas é um arquivo com os nomes estranhos. Né? É um arquivo italiano, miliciano, enfim, não sei que nome que o pessoal gosta de dar aí. Né? E assim vai. Eu tô falando pra você que aí você começa a relacionar, fazer uma análise, casar, aí você junta com outros elementos e aí você vai fechar isso aí. Mas é necessário que exista uma necessidade de provar. Porque o que é cadeia de custódia? É essa sequência de fatos que você, perito, garante que nada pode ser alterado. Sabe por quê? É muito comum acontecer isso tanto para quem é assistente técnico do juiz ou para quem é perito oficial, né, que passou no concurso. O cara fala assim, não, essa informação não tinha lá no HD não, pô. O perito é meu inimigo político, ele que plantou essa prova lá. Aí você tem que garantir que o original está preservado e que o que você está analisando é só uma cópia, mas essa cópia ela é íntegra, ela é igual ao original, aí entra todo aquele processo de garantia de integridade que a gente analisou ali, né? Você fez uma imagem do disco? Ou você fez uma duplicação, você usou o comando dd do Linux para duplicar. Essa imagem, você fez o hash para garantir que a imagem é exatamente cópia fiel do disco original. Beleza? É isso aí. Então, a gente conseguiu dar uma introdução geral aí nessa informação. Eu acho que a questão está respondida. É a definição. Agora que você sabe o briefing, vamos começar a agir. Próxima questão fala o seguinte. Em relação às técnicas de computação forense, assinale a alternativa correta. O processo de investigação forense envolve técnicas de análise em tempo real. O que é live análise? Live análise é quando você faz a análise com o sistema ligado, funcionando. Tá? Bom, vou te mostrar aqui, ó. Vou colocar um papelzinho pra nós ser feliz aqui. Cadê você, papelzinho? Coloca um papelzinho aí. Pronto. Aqui, ó. Nós temos a análise live e a análise post-mortem.
Então na análise live a gente analisa a memória RAM. Meu, como a memória RAM é um elemento volátil, não tem como você analisar a memória RAM do computador desligado, aí perdeu tudo que estava lá dentro, tudo bem? Então a análise da memória RAM só pode ser com o computador o quê? Ligado, tá? Bom, a análise da memória RAM, o sistema ligado, tá? Sistemas ligados. Vou colocar ligado, live, né? Live análise, memória RAM. Nós vamos fazer análise de alguns registradores, tráfego, últimos comandos, né? No Linux ou no Windows é o comando history. Algumas pastas do Windows, tá? Algumas pastas que o Windows tem aí pra gente poder fazer análise, beleza? Tem, assim, são inúmeras pastas que o Windows tem. Que se você desligar o computador, às vezes ele não guarda. Só guarda se tiver ligado o computador. Bom, na análise post-mortem é o sistema desligado. E eu faço análise em disco. Discos, pendrives, cartão de memória, cartão de flashcard. E assim vai. Bacana? Olha, algumas pastas do Windows, elas guardam instruções mesmo no post-mortem, tá? Por exemplo, uma pasta que guarda os últimos arquivos executados, a pasta de preferência, né? Preftec. Aí ela ajuda muito nesse sentido, os últimos programas executados e etc. Ok? Aí. Então, essa é a ideia. Vamos ver o que a questão está falando pra gente. Ó, processo de investigação forense envolve técnicas de análise no sistema real, né, ligado, que tem como premissa a preservação de todas as evidências armazenadas no disco rígido e outras. Não é no disco rígido, aí é memória. Disco rígido é post-mortem. Tá errado isso aqui, então. Em uma perícia forense computacional, pode-se realizar a análise de artefatos ligados, live análise. Sim. Análise de artefatos desligados, post-mortem análise. Sim. Porém, não é recomendado fazer uma análise de pacotes trocados entre o artefato e outros dispositivos de rede, network análise. Claro que não, você imagina. Pois nesse caso não é possível coletar os dados como prova legal. Claro que é. Se existir alguma comunicação naquele momento, você pode coletar aquela comunicação e usar como prova. Erradíssimo. Um elemento importante de qualquer investigação forense é a manutenção da cadeia de custódia. Perfeito, é isso mesmo. Que consiste em salvaguardar a amostra de dados digitais de forma documentada, de modo que não se possa alegar que foi modificado ou alterado durante o processo de investigação. Perfeito, é para isso mesmo que ela serve. A garantia de integridade dos dados digitais, gente, toda vez que você lê essa palavra aqui, ó, na sua cabeça tem que pintar a palavra integridade. Sempre. Integridade é sinônimo de hash. Sempre. A garantia de integridade dos dados digitais coletados requer a utilização de ferramentas que aplicam algum tipo de algoritmo. Perfeito. Essa questão... Oh, perfeito. Perfeito. Se mete um falso. Nossa, parabéns, você foi muito bem. Nota 3, né? Perfeito. Essa é a resposta. Beleza? Como a cópia bit a bit dos dados, a imagem, necessita de mais espaço de armazenamento e consome muito mais tempo para ser realizada, uma boa prática na coleta de dados da perícia forense é fazer somente uma cópia lógica, backup, de dados não voláteis. Presta atenção numa coisa. A boa prática é você levar tudo. Tá? Você levar exatamente tudo. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no meu material.
pegar ele aqui, calma. Vou passar rapidinho aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês. Seguinte, tá no meu material, tá? Essa aqui. Aí vai ficar aí para vocês também. Ó, nós temos aí alguns equipamentos. Esse equipamento é o mais usado por todas as polícias do planeta. É uma pasta que você leva lá o elemento, os HDs, os cabos, e ele faz o clone literalmente do HD, tá? Ele literalmente leva bit a bit, não importa se tem informação ou não. Ok. Ele faz espelhamento, imagem, gera o hash e usa vários softwares. Espelhamento. Pessoal, espelhamento ou clone, tá? Ele faz uma cópia exata, bit a bit. Então, se o disco tem 1 tera, o disco copiado vai ter 1 tera exatamente. E aí ele já aproveita e gera um hash. Bom, se você não tiver um software forense para fazer isso, se você não tiver um FTK, se você não tiver um Encase, esses são os dois mais usados por todas as polícias aí, né? A Polícia Federal e todas as polícias civis da vida. Temos aí algumas, porque essas ferramentas são caras, tá? Tô falando aí de $3.000 por cada licença, daí para mais, tá? Bom, nós temos aí alguns outros, né? Eu costumo usar para dar curso aí o OS Forensics. Ele funciona em Windows, é bem intuitivo e você pode usar ele por 30 dias, OS Forensics. Ele é bem bonitinho, viu, cara? Por 30 dias ele funciona, tem algumas ferramentas boas, né? E aí tem alguns, aí tem o Kali, né? Aí o Kali é de ferramenta, mas o Helix é um Linux forense, tá? E outras, o Autopsy e etc. Beleza? Então assim, eu quero fazer, se eu não tiver uma ferramenta, eu posso usar o comando dd do Linux. O dd é para duplicar disco, tá? Bom, depois eu vou explicar por que a gente faz a cópia bit a bit. Porque eu vou te falar da fragmentação interna e externa, tá bom? Bom, o que mais? Tá aí, ó. Se eu vou fazer a cópia bit a bit de 4 discos, eu vou ter 4 discos. Só que eu posso fazer uma imagem. A imagem também é uma cópia exata para um ou mais arquivos de imagem. Presta atenção. A imagem, porque ela gera, pessoal, é um arquivo que eu posso executar ele. Como se eu tivesse pegado aquele HD e levado o HD. Tá? Agora, você pode ou não conter a área livre do disco. Para perícia, tem que ter área livre. Por quê? Porque você não sabe o que tinha lá antes. Vou te mostrar o que acontece em rápidas palavras, tá bom? Só para te dizer que você pode pegar vários discos e criar uma imagem de um disco só. É óbvio que esse disco aqui tem que ser maior que esses 4. Né? É isso. Aí se você não levar a área livre, aí você faz uma compressão, com certeza. Beleza? E aí você vai ter aí uma imagem. Gente, é muito comum em prova, esse é o mais famoso comando de duplicação e de resultado de imagem. Mas a ISO todo mundo conhece e a RAW também. Mas esse aqui é que a perícia mais usa pela facilidade aí de usar, de abrir qualquer sistema e etc. Bom, algumas ferramentas, tá? Algumas ferramentas aí para você usar. Tem mais, tá? Tem Encase, o Autopsy, o OS Forensics. Todo dia nasce uma aí, cara. Tô te dando aí que assim, que as forças policiais utilizam de monte, tá? Sem dúvida, FTK e Encase são as mais famosas. Bom, só uma ideia para você visualizar, né? Imagem e espelhamento. Aí é só porque às vezes na imagem você pode não levar toda a área útil, tá? Toda a área útil. Aí é meio perigoso e eu vou te explicar o porquê. Beleza? Vou te explicar rapidamente aqui então, para a gente fechar a questão.
Acredito que... vou só fechar a questão contigo aqui, e aí eu te explico ali rapidamente, tá? Ó, como a cópia bit a bit necessita de mais espaço de armazenamento, então ele fala assim, deixar dados para trás não, tá? Somente uma cópia lógica, nem pensar, nem pensar, nem pensar mesmo. Porque você pode perder dados que são essenciais. Falso. Um perito forense pode utilizar diversas ferramentas computacionais para coleta de dados. Por exemplo, o DD, tá beleza? Nem chamo isso de disk definition, tá? Eu chamo de duplicação de disco. Para o exame de dados, in-case, autópsia, FTK, porém não existem ferramentas que auxiliam na análise de dados. Como não, pô? Pelo amor de Deus. Quase todas auxiliam na análise de dados. A correta execução da etapa de análise depende exclusivamente da experiência e conhecimento técnico do perito. Não, vou te mostrar o seguinte. Tanto o in-case quanto o FTK, que é o que a polícia mais usa, o procedimento é assim. Você cria literalmente um caso. Você chega lá e fala assim, ó, caso 1, caso do fulaninho de tal, etc. Aí você vai colocar, por exemplo, cookies, você vai separar os cookies. Pendrives montados, você vai separar os pendrives montados. Aí você consegue fazer busca, você consegue separar, ó, dados de imagem, separar numa pasta. Então assim, pô, a análise fica muito mais rápida. Você quer separar evidência, então eu quero separar assim, tudo dentro do vestígio, tudo que é evidência daquilo que eu estou procurando. Por exemplo, arquivo de Excel, por exemplo, nota fiscal, arquivo XML, e assim vai, tá? Imagem, vídeo, então eles conseguem separar tudo. Então, assim, ele permite sim fazer análise de dados, fazer esse agrupamento, etc. Tá? Cookies de acesso a site, etc. Bacana? Então, não, de forma alguma, isso aqui está correto. Nossa resposta é a letra C, bonitinha aí. Beleza? Ótimo. Meu povo, então pra gente fechar, eu vou te falar... Bom, vou deixar pro próximo bloco. A gente volta com mais calma, para não estourar muito tempo aqui, senão o tio Gabriel fica bravo com a gente. Eu volto, vou explicar aí a diferença, né, dentro do HD. Vou até colocar aqui, ó, HD. Beleza? A formatação lógica, formatação física e como que esses dados ficam ali, né, a fragmentação externa e interna. Aqui é a fragmentação externa e interna. Beleza? Vamos nessa. Até daqui a pouco. Te vejo lá no próximo vídeo. Valeu!